David Beckham eleva el balón, de momento los galácticos sufriendo para hacer daño al Barça. Você tava naquele jogo que no Bernabéu que o Ronaldinho sai aplaudido? Tava. Ojo a Ronaldinho, vaya contra, ahí va Ronaldinho. Um jogo que entrou pra história. Vamos a ver de que escapar, Ramos rompe la cintura, Ramos. Aquilo ali foi uma aula e um espetáculo, né? Ronaldinho dentro del área, le va a salir el Guerra. É sempre uma alegria muito grande recordar. Ronaldinho, que golazo, que golazo, que golazo. E quando o Ronaldinho entra e fala assim, hoje eu vou marcar a história do futebol. Ele falou isso Ele antes? falou. Espectacular, Ronaldinho Gaucho. Fazer um estádio inteiro se esquecer de uma das maiores rivalidades da história do futebol, para simplesmente reverenciar todo o seu talento e aplaudir de pé um jogador do seu maior rival. Às vezes não temos noção do tamanho do feito que conseguiu Ronaldinho Gaúcho nesse dia. Para alguns, esse feito foi até maior que a bola de ouro que ele iria conquistar dias depois. Que nesse dia, o bruxo realmente marcou a história de um dos maiores clássicos do mundo. A rivalidade entre Real Madrid e Barcelona é uma das mais intensas e antigas do planeta, tida por muitos inclusive como a maior. Sem dúvidas, o El Clásico é um jogo diferente, e quando essas duas equipes se encontram, o mundo todo para assistir. E toda essa rivalidade vai além da disputa de títulos, de grandes jogadores em campo, de jogos disputadíssimos, enfim, todo o lado esportivo do duelo. O confronto traz também o lado político e cultural envolvendo as duas equipes. Mesmo que indiretamente, o Barcelona sempre foi um símbolo da luta do povo catalão por independência. Já o Real Madrid é o time da realeza espanhola e representa o poder centralizador de Madrid. Inclusive nos jogos é normal ver torcedores do Barça carregarem e exibirem com orgulho a bandeira da Catalunha, enquanto a torcida do Real faz o mesmo com a bandeira da Espanha. Um dos episódios marcantes que retratam o tamanho da rivalidade entre os dois clubes foi quando o português Luís Figo trocou o Barcelona pelo Real Madrid em 2000. Figo tinha grande identificação com o clube catalão e era considerado o ídolo no Barcelona, onde jogou por 5 temporadas e conquistou 7 títulos, carregando inclusive a braçadeira de capitão por várias vezes, além de ser considerado como um dos melhores jogadores de futebol do mundo. No entanto, algo que parecia improvável aconteceu. Ele aceitou a proposta de Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, que pagou 60 milhões de euros pela contratação, um valor recorde na época, se tornando o primeiro galáctico daquele time de estrelas que o Real montou nos anos 2000. A mudança de Figo para o rival histórico do Barcelona causou uma enorme revolta nos torcedores culés, que se sentiam traídos pelo seu ex-ídolo, e o seu retorno ao Camp Nou, agora como jogador do Real Madrid, foi pra lá de hostil. Eram mais de 100 mil pessoas no estádio, e o craque português foi recebido com uma chuva de vaias, insultos e objetos lançados pela torcida catalã. O barulho no estádio era ensurdecedor. Até hoje acredita-se na Espanha que foi a maior vaia ouvida em um campo de futebol. Em outro confronto, já na temporada de 2002, no momento em que Figo se preparava para bater um escanteio, uma chuva de objetos começa a voar da arquibancada. O jogo é paralisado e os jogadores do Real tiveram que sair escoltados para o banco de reservas. E algo que ficou marcado nesse dia é que até uma cabeça de porco foi jogada no português nesse momento. Já deu para ter uma noção do tamanho da rivalidade entre esses dois clubes, né? E pensar que um jogador brasileiro, com todo o seu talento, fez tudo isso ficar em segundo plano. Com certeza esse é um El Clásico que ficou para a história. Real Madrid e Barcelona brigavam pela liderança do campeonato espanhol. O jogo marcava o retorno de Ronaldo Fenômeno aos gramados, depois de um tempo afastado por uma lesão no tornozelo. O encontro de Samuel Eto'o com a torcida do Real após ter provocado seu ex-clube durante a comemoração do título da La Liga na temporada anterior, e também o primeiro clássico de um jovem jogador argentino, que vinha da base do Barcelona e era uma grande aposta do time. E ainda havia uma pequena mágoa de Ronaldinho com o técnico brasileiro Vanderlei Luxemburgo, revelada anos depois pelo volante Edmilson em uma entrevista. Quando ainda era técnico da seleção brasileira, Luxemburgo havia declarado durante uma coletiva que tirou o Ronaldinho do time titular da seleção, pois o jogador estava fora de forma, alegando que ele tinha perdido mobilidade e que isso estava o atrapalhando, o que causou a revolta do jogador na época. O fato é que Ronaldinho nunca engoliu essa declaração de Luxemburgo e entrou em campo com aquela motivação a mais,
visto que agora o técnico brasileiro era o comandante do Real Madrid. Ou seja, ingredientes para ser um grande jogo não faltavam. O Santiago Bernabéu estava lotado. Era incrível a qualidade dessas duas equipes na época. Eram praticamente duas seleções em campo, com grandes estrelas dos dois lados, porém, uma brilharia muito mais que as outras naquela noite. Com a bola rolando, o jogo já começa muito disputado. Falta de Rafa Marques em Ronaldo com menos de 1 minuto de jogo. E alguns minutos depois, uma cotovelada de Pablo Garcia em Deco deixa o português sangrando. A rivalidade entre as equipes estava à flor da pele. E aos 15 minutos, o primeiro gol da partida foi marcado. Samuel Eto'o. Logo ele, que era alvo das vaias da torcida merengue toda vez que pegava na bola. Messi deu uma arrancada e passou a bola para o centroavante, que dominou na entrada da área e mesmo cercado por adversários, conseguiu girar e chutar no canto. Fim de primeiro tempo, 1-0 Barcelona. O time catalão estava sobrando em campo. E apesar de já estar causando problemas para a defesa merengue, o show de Ronaldinho Gaúcho estava guardado para o segundo tempo do clássico. Aos 13 minutos, depois de um cruzamento errado de Beckham, Deco liga rapidamente Ronaldinho, que recebe ainda atrás no meio-campo e parte para o contra-ataque. Sérgio Ramos tenta parar o brasileiro, que com um lindo drible deixa o espanhol no chão. Nem parecia que estava passando por um dos melhores zagueiros do mundo. Invade a área e com uma ginga de corpo tira totalmente o espanhol Helguera da jogada e bate forte pro gol. Roberto Carlos até tenta bloquear, porém sem sucesso. A bola morre no fundo das redes, no contrapé de Casillas, que fica parado no meio do gol. Uma parte da torcida do Real já começava a aplaudir o brasileiro pela linda jogada e o golaço marcado. Porém, foi aos 32 minutos do segundo tempo que o estádio merengue se rendia completamente ao talento de Ronaldinho. Ele recebe uma bola na intermediária e arranca em direção ao gol. Balança para cima de Sérgio Ramos, que novamente fica na saudade, e quase sem ângulo bate na saída de Casillas. A imagem focada no goleiro espanhol, parecendo não entender ou não acreditar no que acontecia, é emblemática. Imediatamente, os torcedores do Real Madrid se esquecem de toda a rivalidade que cercam os dois clubes durante toda a sua história. Se esquecem das provocações de Eto'o, da disputa pela liderança do campeonato e aplaudem de pé o jogador brasileiro. Um fato raro, onde o talento, a magia, a genialidade se sobrepôs até mesmo à paixão dos torcedores por seu próprio clube. Não havia rivalidade que impedisse o reconhecimento ao talento de Ronaldinho. Um gesto para a história, sem dúvida nenhuma, como disse o narrador espanhol que transmitiu o jogo. Gesto para a história, sem dúvida alguma, porque isto nunca havia passado. O jogo termina 3-0 para a equipe catalã, com um show à parte de Ronaldinho. Realmente foi uma noite mágica para o brasileiro, e que ficou marcada na história do confronto. O desfecho especial dessa noite ocorreu cerca de uma semana depois, em 28 de novembro, quando Ronaldinho foi oficialmente anunciado como vencedor da Bola de Ouro, confirmando o que o mundo todo já sabia. Não havia naquele momento nenhum jogador no planeta que jogasse mais que Ronaldinho Gaúcho. Embora já tenha conquistado o prêmio da FIFA no ano anterior, a Bola de Ouro da France Football era inédita para ele. Foi a consagração de uma noite mágica e uma temporada histórica do brasileiro. Com certeza, Ronaldinho marcou a história do El Clássico e também a história do Barcelona. Podemos dizer que existe um antes e depois de Ronaldinho no clube catalão. E quando falamos do bruxo em seu auge, são muitos os que colocam o jogador como o mais mágico e talentoso que já existiu. O jogador que mais representava o jogo bonito, o improviso, a habilidade, o que mais encantava com a bola nos pés. A lista de jogadores que rasgam elogios para Ronaldinho é extensa. Porém, vamos destacar uma declaração de um personagem que viu de perto o talento de Ronaldinho e que sofreu demais naquele El Clássico no Bernabéu. Sérgio Ramos, que para muitos é um dos maiores zagueiros da história do futebol e que jogou ao lado e contra inúmeros craques em sua carreira, declarou em uma entrevista em 2022: "Creio que ele foi o jogador mais mágico que vi na história do futebol. Eu o vi fazendo coisas que não vi nenhum outro jogador fazer na minha vida. Para mim, era um jogador diferente, um mago por tudo que fez. Um gênio."